mais uma vez aqui no Molecão para conversar com vocês sobre um assunto que eu nem sei. Eu acho que a gente já falou disso, sim. Já conversamos, sim, mas é legal a gente falar porque hoje, só nessa prévia conversa, eu já fiquei sabendo de coisas que eu nem pensei, que são a umidificação, né, do nosso olho, a lubrificação do nosso olho. Lubrificação do nosso olho. Perfeito. Perfeito. E aí, elas estão falando, tem raças que têm mais uma predisposição, né? Estou com Geisa Lor, veterinária, e com a Yuiara. E tem raças que têm mais predisposição, mas os velhinhos também, todas as raças, né? Sim, dos idosos, todos os idosos eles são predispostos. Por quê? Porque com o passar do tempo, o que acontece no nosso organismo, o que acontece no organismo deles? Eles perdem a produção, na produção de lágrima, a qualidade dessa lágrima, ela pode ser prejudicada. Então, por isso que o proprietário em casa, o tutor em casa, ele tem que ficar atento ao quê? A esse olho que ele está remelando mais, com mais secreçãozinha, um olho sem brilho, um olho mais opaco. E isso acaba incomodando muito. E muitas vezes, o que acontece quando chega na clínica? O animal ele já está com uma conjuntivite instalada, ele já está com uma úlcera de córnea instalada. Então, o proprietário perdeu esse momento que, enquanto era só uma conjuntivite, uma falta de lubrificação. Isso que eu ia perguntar. Porque a gente pensa que parece uma bobeira, mas não é. Ela pode desencadear outras doenças, né? Pode, justamente. Essa diminuição na lubrificação, na produção dessa lágrima, causa um incômodo, né? Aquela sensação de areia nos olhos. Então, o animal vai coçar. E coçando, principalmente os braquicefálicos, os de nariz bem curtinho, Shih Tzu, Lhasa, Pug, o Bulldoguinho, o que acontece? Ele acaba coçando e aí a unha, até mesmo usando objetos, se roçando muito na perna do proprietário, machuca. Exatamente, gera uma úlcera de córnea, que aí é um procedimento muito mais demorado, que aí já é um tratamento. Já tem uma lesão instalada, é um tratamento do que manter uma prevenção só quando o animal começa a juntar um pouco mais de secreção nesses olhos, né? Então, tem que ficar bem atento. Agora, a prevenção, o que é? Além, lógico, você vai ficar atenta, você vai mudar o... Aí a gente tem que ver se muda o comportamento, muda o animal que nunca junta a secreçãozinha, começa a juntar alguma coisa, né? Se ele coça muito o olho, né? É isso que o proprietário tem que ficar atento, Renata. O mundo perfeito, né? O que seria o mundo ideal? Ele periodicamente trazer numa rotina clínica, numa consulta, para ser avaliado. Tanto o olho como o organismo como um todo. E ficar atento mesmo. Olha, meu cachorro ele está estranho. Ele está com o olhinho mais vermelho, ele está com o olhinho mais sequinho, ele está encostando, coçando. Opa, tem alguma coisa errada aí. E hoje a gente tem lubrificantes que a gente pode estar pingando para repor mecanicamente essa lágrima. Isso mesmo, é o lacre. Então, a gente pode... Qual que é a proposta do lacre? Repor a parte aquosa da lágrima, ou seja, uma lágrima artificial. O que o organismo parou de produzir ou ele não produz suficiente, a gente pode repor. Tá? Foi o que a Yara falou. Existem algumas raças que elas são predispostas. Por quê? Porque elas acabam tendo o globo ocular muito avantajado. Então, o organismo não consegue produzir lágrima suficiente pro tamanho daquele olho. Então, o proprietário tem que ficar atento mesmo. E se a gente começa... Tem essas raças que têm uma predisposição, por exemplo, a Carol mesmo estava falando da cachorrinha dela, eu acho que a gente já fez até um procedimento, né? Mostrou um procedimento da cachorrinha, eu lembro. E outra coisa que a gente também se preocupa bastante, dentro do banho tosa, a gente usa o lacre como preventivo para esses animais que vão entrar para o banho. Não são em todos os animais, claro. Se é um animal, às vezes um jovem, que já tem a lesão, que a gente vê que tem uma alteração, a gente usa, recomenda ao proprietário. Tem proprietários que já estão vindo, pinga o colírio ali no check-in, né? A gente tem uns 2 aí que já estão nessa... Aqui eles fazem check-in nos cachorros. Check-in, check-out, tudo bonitinho, organizado. Enfim, justamente para criar esse filme protetor, evitar com que o sabão... porque... Por mais cuidado que se tome, acaba tendo contato. O animal não é uma estátua, ele se movimenta, ele se mexe, o outro animal chama atenção, então pode acontecer de entrar um pouquinho de sabão nesse olho e até no momento da secagem, do soprar e do secar. Então, já é seco, já a produção da lágrima já está deficiente, esse olho já não está, né, lubrificado de forma correta, então ainda vai ter incidência desse vento no olho. Então, a gente usa no antes e no depois. Mas antigamente não tinha nada disso, a gente não fazia nada disso. Os cachorros morriam
mais cedo. Hoje eles vivem muito mais e melhor, com qualidade, justamente por todos esses estudos, esses avanços. Então parece, não, né, a gente ouve muito, não tinha nada disso, mas, poxa, hoje eles convivem muito mais com a gente, não faziam tosa, não tinha. Corta o pelo, esse pelo vai crescer, esse pelo cresce, né, de forma mais reta, até ele criar o peso e cair como aquele de revista, isso leva um tempo. Então, esse pelinho crescendo, ele pode estar entrando nos olhos do animal, ele pode estar gerando uma lesão. E até uma coisa simples, animal que adora andar a cabeça para fora do carro. Né? Então, seca, pode machucar um pouquinho o ouvido. Né? Então, a gente tem vários fatores que colaboram para a lesão. Então, assim, fica de olho quando ele começa a coçar muito ou apresentar secreção. Os idosos sempre, né, porque vai acontecer. Então, a partir de que idade? Olha, a gente hoje considera dependendo da raça, né? Dependendo do porte. Quanto maior, mais cedo. Mais cedo. Mas aquele animalzinho, lá pelos seus 7 anos, a gente tem que ficar de olho e, tem alguma coisa acontecendo, trazer, avaliar, ver se há necessidade de já começar a lubrificar. E, assim como o lacre, também usar como prevenção. Sim, também, né? Com certeza. E é isso. Sempre assuntos bons aqui no Molecão. Falei com a Carol Invisível, é uma produtora invisível que a gente tem aqui atrás, entendeu? Que ela vai dirigindo, olha lá. A gente sabe quando ela está gostando. Tinha que filmar. Ela sabe quando ela está gostando ou não, porque ela faz mímica. É que a gente já está craque, a gente entende as mímicas dela, ou não, ou ignora.